Olá amigos, tudo bem? Nômades com Jackson Oficial, estamos aqui mais uma vez no YouTube, já pedindo para que você se inscreva em nosso canal, participe com a gente. Estou no Maloca Restaurante, Bosque Clube, um dos locais mais tradicionais aqui de Manaus, que fica na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada. É uma boa pedida. Aqui o cardápio é culinária regional, assinado pelo chefe de cozinha Raimundo Venâncio, que dispensa apresentações. Hoje eu recebo a doutora Denise Coelho, advogada especialista em direito eleitoral e tributário. Porém, é claro, nós gostaríamos de fazer esse registro por conta do Dia Internacional da Mulher. E eu, como sou uma pessoa muito observadora, tenho acompanhado todo o trabalho, as entrevistas e também as suas movimentações, e é um grande destaque para nós termos a doutora Denise aqui no Nômades com Jackson. Tudo bem, doutora? Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Jackson, pelo convite. Muito obrigada pelas palavras. É uma honra receber de você esse feedback, esse pilar da comunicação amazonense. Então, acompanhe a gente aqui no Nômades e vamos bater esse bate-papo aqui num dia tão especial, né? O Dia Internacional da Mulher. Pois é, né? Um dia muito emblemático. Você, principalmente. Aliás, eu quero, inclusive, aqui revelar que a doutora Denise é filha de um casal muito amigo, de longuíssimas datas, que é o Geraldo Lira e a auxiliadora, a doutora Dora, né? Que muito me orgulha pelo fato de ter essa amizade com esse casal magnífico que eu tenho desde os idos da minha grande juventude. Olha só. Agora, doutora Denise, nós vamos falar de política, nós vamos falar da presença da mulher cada vez mais participando das decisões, sejam elas jurídicas ou políticas também, né? E você faz parte dessa nova geração. Com certeza, Jackson. É muito importante a gente conseguir evoluir, tanto nas carreiras jurídicas, nas carreiras legislativas, no executivo. Por mais que a gente ache que a gente ainda precisa avançar muito, e realmente a gente precisa avançar muito, até para a gente chegar num ponto de dizer, nós temos equidade de gênero ocupando todos esses cargos, mas nós temos que reconhecer que esse aumento significativo das mulheres em todas as áreas, Jackson, tanto na área jurídica, na área executiva, na área também relacionada ao legislativo e nos outros postos de trabalho também. Então, assim, a gente fica muito feliz, mas sabe que a luta ainda precisa continuar para um ponto que a gente possa dizer, nós temos ocupação de cargos e carreiras equânime em todos os gêneros, tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino. Nós já tivemos um avanço bem significativo comparado a anos e até décadas anteriores. Com certeza, Jackson, hoje o fato de eu estar aqui com você já é a demonstração desse avanço, né? Então, assim, quando que uma menina, uma moça mais jovem estaria conversando sobre política, conversando sobre direito eleitoral, mudanças de uma sociedade? Então, a gente consegue demonstrar esses avanços no nosso cotidiano. Hoje, as meninas, elas não precisam pensar em serem domésticas, e não que isso tenha algum tipo de diminuição, não é isso. Mas até os brinquedos, a gente consegue ver essa modificação, a gente consegue ver a evolução da sociedade em prol das mulheres. Isso é muito importante. Então, assim, não basta a gente dizer que precisa avançar, a gente também precisa reconhecer que esse avanço já existiu. Claro que a gente ainda precisa passar mais um pouco, mas a gente já fica muito feliz de estar conquistando esse espaço. E esse espaço que está sendo conquistado por essa geração atual, de uma nova era, da qual nós estamos, inclusive, não assustados, mas nem surpresos, mas impactados. Como é que você vê, né, essa geração hoje, por exemplo, tomando conta de uma velocidade cada vez maior desses avanços? Bom, Jackson, antes de falar da evolução, é importante a gente colocar também o que antecedeu essa evolução. Nós tivemos ali, aqui falando de umas questões mais relacionadas ao desenvolvimento social do Brasil, políticas públicas que, com a Constituição de 88, nos deram um amparato para hoje a gente estar nessa situação de avanço. Então, assim, a partir do momento em que a gente teve ali basilados os direitos das mulheres garantidos na nossa Carta Magna, que é o nosso poder constituinte de 88, nós tivemos a evolução social. E o que tem nessa evolução social, Jackson? A gente tem ali
constituições que demonstram toda a necessidade que uma mulher precisa ter. Nós tivemos os avanços relacionados às legislações trabalhistas também, e uma delas que a gente pode citar é a questão do salário maternidade, aquele período dos 120 dias após o nascimento da criança. E aí, a partir desse momento, nós, a próxima geração após 88, a gente já começou a discutir outras necessidades. As necessidades de primeiro plano, como a gente comentou aqui, que era a necessidade do Constituinte de 88, elas já foram garantidas. A partir desse momento, a nossa geração veio justamente para ir em busca dos outros direitos. São os postos de trabalho diversificado, são as oportunidades de falar, como a gente comentou agora, num blog, num jornal de grande circulação. Todas essas possibilidades são as necessidades do nosso dia a dia. E essa rapidez que você coloca é que, claro, com o advento da internet, de outras necessidades que a gente passou a ter, isso também busca ali no anseio para que a gente possa alcançar. Olha, essa é a doutora Denise Coelho, que tem na sua formação a doutora auxiliadora e o Geraldo Lira, que estão acompanhando aqui pertinho, mas eu acho muito pertinente tudo isso e eu fico, muito orgulhoso, doutora Denise, por conta dessa desenvoltura. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho acompanhado suas entrevistas, que não são poucas, não são poucas, principalmente no período agora que é o período eleitoral. Só que o período eleitoral não está totalmente relacionado a eleições, o período eleitoral é constante. Me corrija se eu estiver errado. Você está certíssimo, Jackson. Todo mundo acha que é a minha área de atuação no direito, é o direito eleitoral. E todo mundo acha que a gente só trabalha de 2 em 2 anos quando tem o pleito eleitoral. Mas não, gente, a eleição, todo o processo que a gente vai iniciar, o processo de eleição que começa com as convenções partidárias a partir de julho, ele tem fases que o antecedem. E uma delas é o que a gente está vivendo agora, a janela partidária, que é a possibilidade de quem está num cargo eletivo, para o caso das eleições de 2024, são os vereadores e as vereadoras, de poderem mudar de partido político sem ter nenhum tipo de sanção. Nós temos também as questões da filiação partidária, para quem não é filiado ao partido político, regularização de domicílio eleitoral, prestação de contas para quem ainda não prestou contas ou está com algum processo perante o TRE que precisa ali alinhar o seu dispositivo para estar apto a concorrer a essas eleições. Tudo isso antecede o processo eleitoral que a gente inicia com as convenções e aí, de fato, o pleito eleitoral que acaba no dia 6 de outubro, que é o dia da votação. Houve alguma influência dos seus pais para você optar pela área eleitoral? Política, melhor dizendo? Houve uma interferência do Geraldo ou da auxiliadora? Eu não diria uma interferência, Jackson, mas assim... Uma influência. Uma influência. Eu convivi desde muito pequena, como você sabe, nesses movimentos sociais, nesses movimentos partidários. E claro que isso me trouxe para essa parte, na minha área de atuação enquanto advogada, atuar numa área na qual eu já acompanhava e que eu gostava. Então, o direito eleitoral, a partir do momento que eu escolhi como minha especialidade, foi justamente para buscar o conhecimento técnico de uma área que eu já gostava. Então, assim, eu acabei casando as duas coisas, sabe? Paixão e técnica para atuar no direito eleitoral. Mas com certeza teve uma influência sim, porque afinal de contas a gente conviveu desde muito pequena com essas áreas. Muito bem, você vê que essa é importante, ter aquela participação, ter aquela movimentação desde cedo, justamente porque vai refletir como adulto lá no futuro. Agora, como é que você vê os seus pares hoje, os jovens, como é que você vê essa juventude se movimentando, buscando também, claro, um espaço dentro, não só da área do direito, da advocacia, mas também em outras áreas. É uma nova geração. Com certeza, Jackson. Falando inicialmente em relação ao direito eleitoral, porque se você acompanha direito eleitoral de 10 anos, 20 anos atrás, a gente tinha um grupo muito pequeno e um grupo formado majoritariamente por homens. E hoje a gente vai acompanhar as sessões do TRE, a gente acompanha os procedimentos e eu fico muito feliz de ter mulheres inclusive da minha idade ali, acompanhando, crescendo nessa área. Isso é importante para a gente colocar que, assim, não necessariamente você que não veio de um berço jurídico, que teve antecedentes que eram advogados, você também pode advogar nessa área, você também pode advogar, inclusive, em outras áreas, mas eu comento mais em relação ao direito eleitoral porque é minha área de atuação. Então, eu vivi
esse crescimento. E eu fico muito feliz de poder hoje chegar numa sessão do Pleno, a gente ter ali 3 mulheres compondo o Pleno do TRE, inclusive nós temos ali 2 mulheres que estão na lista tríplice em relação à escolha de quem vai representar a categoria da advocacia, que é a doutora Maria Benigno e a doutora Adriana Loprestes. Então nós temos 2 mulheres na lista tríplice, isso é muito importante. Nomes conhecidos, né? Nomes conhecidos, pessoas que realmente atuam nessa área, né? E assim, digo de novo, hoje é Dia Internacional da Mulher, então ter 2 mulheres em uma lista tríplice, isso é muito importante, isso é muito satisfatório. E além disso, Jackson, quando a gente chega hoje no Pleno do TRE, você não encontra ali uma minoria em relação às mulheres. Nós conseguimos encontrar várias colegas advogadas representando seus clientes ali, advogando. Isso é muito interessante, porque a gente verifica que está tendo uma amplitude em relação a quem atua nessa área. Em relação às demais áreas, como você me questiona aqui, a gente vê a diversificação em todas as áreas de TI. Eu tenho uma irmã que é da área de tecnologia. Isso. Né? Então, assim, é uma área que é predominantemente masculina. Inclusive, até hoje, você, quando chega num posto de trabalho, ela sabe que ela vai ser uma das poucas mulheres que vai estar ali. Mas a gente já vê a crescente em relação aos números, como eu comentei na questão da advocacia. Eu tenho outra que ela é arquiteta e urbanista e fez antropologia. E também na sala dela eram salas que ali a sua predominância era masculina. Então a gente vê caminhos crescendo, evoluções crescendo em relação à ocupação desses cargos, à ocupação dessas carreiras. Então assim, enquanto mulher a gente fica muito feliz. E essa necessidade veio, como a gente comentou aqui. A primeira necessidade da primeira geração lá, de 88, quando a minha mãe lutava nesses movimentos sociais, eram necessidades mais básicas. Hoje, a nossa necessidade da nossa geração é poder ocupar esses outros cargos, essas outras possibilidades da gente desenvolver ali a nossa carreira. Muito bacana. Olha, eu não consigo nem perguntar da Denise, da doutora Denise, porque ela já vai respondendo, mas é justamente sobre isso que eu queria falar, né? Antes nós tínhamos, que eu sou contemporâneo do Geraldo e da Dora. A gente não vai revelar a idade, que é para todo mundo ficar ali. Pode revelar. Até os botox já venceram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Justamente isso. Antes nós agíamos nos movimentos sociais de uma forma, a reivindicação, elas tinham determinadas pautas, hoje não. Já é uma questão de estar ali, né, atuando, estar ali participando. Isso você acredita que é o futuro? Com certeza, Jackson. E assim, a partir do momento em que a gente tiver essa equidade de ocupação de carreiras mesmo, de postos de trabalho, equidade em relação à divisão das categorias, em relação aos poderes, como poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, nós vamos ter outras necessidades, mas a necessidade desse primeiro momento é poder ter pelo menos uma divisão mais plural em relação à divisão dessas carreiras. Ainda tem barreiras contra a mulher, homens é predominante nos 513 deputados federais, dos 81 senadores, a maioria são homens. E, no entanto, a população feminina do Brasil é muito maior. Você acha que tem uma barreira, um preconceito, uma disputa, entre aspas, falando? Então, Jackson, antes de falar dessas barreiras, a gente tem que entender como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Nós temos políticas afirmativas que foram justamente com o objetivo de dar empoderamento e dar capacidade de paridade de armas durante um processo eleitoral. Do que eu estou falando? Eu estou falando da cota de gênero, que é comumente chamada de cota das mulheres. Porque o que acontece? Todas as candidaturas ao legislativo, elas têm que reservar aos partidos políticos ou às federações pelo menos 30%. Ia ser 30% de gênero, só que a gente acabou, sociedade, colocando como cota das mulheres, porque sempre a gente tinha um número menor de mulheres candidatas. Isso já é uma política afirmativa, a gente já tem ali a possibilidade de concorrer numa eleição. Só que se verificou que só isso não bastava. E aí a gente vem para a questão do financiamento de campanha. Então, além de ter o número de vagas para concorrer, a gente também tem ali a possibilidade da reserva do fundo de financiamento de campanha para as candidaturas femininas. Contudo, nem essas duas políticas afirmativas, tanto para a concorrência quanto para o financiamento de campanha, foram bastantes para a gente poder ter ali pelo menos uma equiparação em relação ao número de mulheres ocupando cadeiras. Ainda não está contente. Ainda não está contente. E o que a gente tem para a eleição de 2024? Já valeu para a eleição de 2022, mas ela vai vir de forma mais afirmativa, né, mais fiscalizada para a eleição de 2024, que é a lei de... Ai, me faltou o nome. Tranquilo. É a lei em relação à discriminação de gênero.
O que significa isso, Jackson? Que a partir do momento em que uma mulher vai se candidatar ou ela já está ocupando aquele cargo, inclusive aqui na nossa cidade de Manaus, nós já tivemos 2 mulheres que ocupam tanto um cargo no Legislativo Municipal, quanto uma que ocupa a presidência do tribunal aqui, já utilizaram dessa legislação para fazer a denúncia, essa denúncia de violação de gênero, que é o fato dela ser mulher e não estar sendo respeitada pelo cargo que ela ocupa. E isso vai vir também para a eleição de 2024. Todas essas 3 leis que a gente cita aqui, Jackson, elas foram leis pensadas justamente para a gente ter a ocupação dessas cadeiras de uma forma mais plural. Contudo, se você me pergunta hoje, a gente teve uma evolução? Por mais que a gente tenha ali uma evolução ali bem rasa, mas a gente não pode negar que há uma evolução. Então hoje nós temos vereadoras, nós temos 4 deputados estaduais, infelizmente nós não temos nenhuma deputada federal, nenhuma senadora. Mas a partir do momento dessa aplicação dessa legislação, a gente acredita que o movimento vai se dar justamente para que tenha essa ocupação por mulheres. Mas, como nem tudo são flores, né? O que acontece? A gente, se resumir todas essas questões relacionadas à legislação, à ocupação e o que de fato está acontecendo, nós temos um eleitorado que representa 52% de eleitorados. E aí você me pergunta, que é a pergunta que todo mundo sempre faz, mas mulher vota em mulher? Eu vou dizer para vocês, muitas vezes o que acaba acontecendo com essas candidatas é que elas não têm a oportunidade de mostrar a sua candidatura para uma sociedade. Entendi. Então é isso, Jackson. Mulher não vota em mulher. Não, Jackson, não é isso. Não chega... Ela não consegue, na verdade, demonstrar que ela é candidata. Entendeu? Então ela sofre a política de gênero na hora de conseguir ser escolhida num partido político. Muitas vezes elas são chamadas para compor a chapa, apenas para compor uma chapa. Para cumprir o percentual. Inclusive a fiscalização em chapas laranja vai ser bem mais rigorosa para a eleição de 2024. Mas assim, não é que mulher não vote mulher, porque muitas vezes as mulheres nem conhecem outras candidatas mulheres. Você pretende um dia entrar nessa seara política, ou seja, participando como candidata de um determinado partido, que você acredite que ali possa se encaixar? Jackson, assim, neste primeiro momento não, mas não vou dizer que desta água não beberei, né? Até porque eu acredito sim que todo mundo que se sente ali capaz de representar um nicho eleitoral, e aqui eu não falo só de mulheres, mas um nicho eleitoral onde ela represente a necessidade daquela população, ela tem que se candidatar sim, independente se ela é homem ou mulher. Se você acredita que você vai fazer a diferença no legislativo, se você vai poder propor leis muito mais objetivas do que apenas mês com cores ou da medalha para algumas pessoas, que infelizmente o nosso legislativo acaba se baseando apenas nisso. Então eu incentivo sim a todo mundo se candidatar e quem sabe um dia, né? Doutora Denise, como é que a senhora analisa hoje o cenário político nacional? Bom, Jackson, eu acredito que já passou do tempo da gente sair do palanque, já sair da questão de eleição. Nós já temos um candidato eleito. E esse candidato eleito, ele precisa governar para toda a população brasileira, não apenas para o nicho que o representou, que o elegeu. Passando desse pressuposto, Jackson, eu acredito também que nós temos necessidades básicas de dentro de casa, que elas são de primeira ordem em relação a questões internacionais. E nesse sentido, Jackson, eu acho que ainda está faltando o representante do Executivo Nacional buscar, sim, ver as necessidades da nossa população brasileira, ver as questões de inflação, ver questões relacionadas ao poder de compra do brasileiro, que infelizmente a gente passou um ano, mas a gente ainda vê pontuações ali relacionadas muito a discurso de eleição e pouco de prática. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, sim, de governança de dentro de casa. Sabe o dever de casa? Sim. Sabe arrumar a casa? Vai chegar uma visita, primeiro que você vai fazer? Você vai arrumar a casa. Não, você vai parabenizar lá, visita lá fora e o dentro de casa a gente não tem. Então eu acho que o resumo dessa ópera seria isso, Jackson. Agora você como uma ativista do direito eleitoral, as leis eleitorais do Brasil hoje, elas estão bem atualizadas, comparadas a outros países, ou até mesmo está atendendo a demanda que a procura? Sim, Jackson, o nosso sistema eleitoral, inclusive no último dia 27 agora,
foram votadas no pleno e sancionado, porque é o pleno do Tribunal Superior Eleitoral, as 12 resoluções que vão tratar da legislação que vai ser aplicada na eleição de 2024. Nós temos ali resoluções que tratam da inteligência artificial, do seu uso, da sua proibição. Nós temos fake news e deepfakes, que inclusive isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação entre fake news e deepfake. Nós temos também questões relacionadas ao fundo de financiamento de campanha, onde tem a obrigatoriedade do Diretório Nacional informar no próprio site quanto que ele recebeu. Sabe o famoso cotão, o famoso fundão? Fundão. Ele vai ter que informar em até um prazo determinado quanto que ele recebeu e quanto que ele vai dividir por diretório. Então, assim, o Diretório do Estado do Amazonas e seus municípios não vão ficar esperando a prestação de contas. Ela está mais rígida, doutora? Ela vai dar mais amplitude para a gente concorrer e sim está mais rígida, porque o objetivo maior dessas resoluções, Jacques, e toda a legislação que trata do processo eleitoral é garantir a paridade de armas para que a democracia possa ser satisfatória, para que você, para mim e para todos os ouvintes entendam que você é o nosso maior bem, que tem que ser resguardado, que é o cidadão. Eu sei que a senhora é uma profissional muito reconhecida aqui em Manaus, né? Que tem um respeito de grande parte dos colegas, inclusive da imprensa, né? Independente de ideologia, de preferência ou simpatia, o que a senhora achou da atuação do Tribunal Superior Eleitoral, leia-se Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, nos últimos tempos? Então, Jacques, a gente tem assim primeiro que fazer uma divisão em relação a essa atuação, né? Mas tratando em relação à atuação dele, que foi comumente comentada durante o dia da eleição, né? Nós tivemos ali necessidades de primeira ordem, que é o que a gente tem, é o dia da eleição. Não tinha como esperar um procedimento, um processo por inteiro, para que a gente pudesse aguardar uma decisão. Inclusive as decisões dos tribunais regionais, Jacques. Nós tínhamos tribunais regionais que poderiam ter tomado uma decisão a partir do momento que receberam a denúncia e não tomaram, né? Mas assim... Isso é muito importante, porque à medida em que as fake news invadem as redes sociais, doutora, é preciso ter uma especialista para explicar tudo isso. Sim. Que a ideia que se passa de cada lado é de que há um vilão e um herói. Sim, esse dualismo, a gente não precisa desse dualismo na política. Isso a gente coloca em vários setores. Mas tratando da atuação do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que a gente tem, Jacques? O objetivo maior dele era resguardar a votação, o pleito. Se as decisões elas foram mais afirmativas, e aí você falar para mim, o que é uma decisão afirmativa? Uma decisão de um pulso mais firme em relação ao dia da eleição, elas foram necessárias para que durante o processo eleitoral do segundo turno, a eleição, o direito daquele cidadão pudesse estar garantido. Eu resumo nessa ópera, em relação à situação do segundo turno do pleito. As demais decisões, eu acho que a gente precisa ali tomar um outro café, um outro peixe para... Até porque é muito longo. É muito longo, não é? Mas tudo está dentro da lei, da Constituição. Porque eu percebo, doutora Denise, me corrija se eu estiver equivocado, que as pessoas acham, não, está exagerando. Exagerando com base em quê? Ultrapassando a lei, interpretando de uma outra forma. É isso que eu gostaria de ter a resposta dos operadores do direito, né? Porque não é possível que a gente tenha só um lado criticando e que a gente possa até, depois de muita latência da crítica, acreditar no que está ocorrendo. O que acontece, Jacques? Como eu comentei, no dia da eleição, que foi o que foi mais comentado, que teria ali um certo ativismo judicial das decisões que ele tomou em relação à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? O que acontece? A partir do momento em que foi ali omisso o Tribunal Regional daquela região... Fica à vontade. O Lucas pode ficar à vontade aqui. Olha que peixe bonito. Você viu esse carnaval maravilhoso? Maravilha. Muito bem. Essa banda de tambaqui especial. Muito bem, uma banda de tambaqui, é do lago esse daqui, viu? Cadê o Geraldo? O Geraldo tem o teste do olhômetro do peixe, ele sabe de onde vem o peixe. Olha, Lucas, o Geraldo sabe de onde vem o peixe, se é do viveiro, se é de gaiola, se é do rio, se o rio Barrento ou Negro, lago, Igarapé, tudo ele sabe. Voltando. Até
perdi a concentração aqui. Olha aqui. Um peixe desse. Agora a doutora Denise é uma amazonense, talentosa, gosta de um peixe? Com muito orgulho, eu sinto muita falta de um peixe, da nossa farinha, quando a gente está longe, né? Então, assim, ter aqui o nosso peixinho faz só diferença. A gente pode até passar um tempo fora de Manaus, mas quando volta, a primeira coisa que quer é um peixe. Peixinho, né? O que eu tenho a dizer a vocês aqui é o seguinte: a doutora Denise Coelho, especialista em direito eleitoral e tributário. Tributário, com a reforma tributária mudou alguma coisa? Ficou mais difícil compreender? Como é que está essa relação? Então, Jackson, sabe aquele momento que a gente comentou agora em relação a fazer o dever de casa primeiro? Eu não achava que seria tão necessário. Olha, pirarucu agora, gente. Pirarucu, a Belle Monnier, assinada pelo chefe Venâncio, com aquelas alcaparras sensacionais. O Raimundo é terrível. Assim a gente não consegue a concentração para falar de direito tributário. Vamos lá, o que acontece? A reforma tributária, para a gente que é contribuinte, ela vai ali diminuir o valor dos nossos impostos, tá? Dos nossos tributos. Ela vai organizar, eu ainda tenho receio em relação a alguns pontos, porque a gente vai ter ali com a reforma tributária a unificação desses tributos, dessa arrecadação, e depois que a gente vai ter uma divisão, tanto para Estado quanto municípios. Então, assim, não acreditava ser um momento necessário. O que todo mundo coloca é que em algum momento a gente precisava iniciar essa reforma tributária. Mas será que de fato precisava ser pós-pandemia? Não sei, não sou economista, mas tenho ali minhas ressalvas em relação ao momento. O que eu só coloco como positivo, já que já passou, né? E aí é uma história que a gente não vai poder retroceder, a reforma já foi aprovada, já iniciará ali os primeiros pontos, é que para a gente, enquanto contribuinte, a gente vai poder entender melhor o que a gente está pagando de tributo. Muito bem. Essa é a doutora Denise Coelho. Qual é o contato da doutora Denise? Instagram? Tem Instagram? Como é que funciona? Eu tenho Instagram, Denise, Coelho, tudo junto, e lá eu comento, né? Tem algumas entrevistas por lá, alguns artigos. A doutora Denise também, como toda jovem, gosta de moda, de culinária, né? Comportamento e tudo mais. Essa é a doutora Denise Coelho, especialista em direito eleitoral, tributário, advogada, minha amiga, e eu tenho muito orgulho de entrevistá-la aqui nesse dia especial, Dia Internacional da Mulher. Eu a destaco pela sua performance, pelo seu trabalho, por toda a sua movimentação à frente do jurídico. E, obviamente, pelos seus pais, que são muitos meus amigos, Geraldo Lira, que é o próximo entrevistado, e a doutora auxiliadora também, que é uma grande amiga que eu tenho. Muito obrigado, Denise, um forte abraço a você, seus amigos, seus clientes, né? E principalmente a toda a sua audiência. Muito obrigada, Jackson, pelo convite, por todas as palavras e principalmente pela amizade com os meus pais e que, claro, que passou para mim também. Muito obrigada. E obrigada a você também. Obrigada ao Malocas aqui pelo peixe maravilhoso. Vamos almoçar? Vamos almoçar agora. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Nômades com Jackson Oficial. Você se inscreve no YouTube, mande sua sugestão também para a gente entrevistar. Você pode participar com a gente enviando sugestões e também monetizando. Afinal de contas, a gente come aqui, mas tem os outros dias, né? Você pode entrar em contato conosco aqui para que a gente possa ir até você. Prepare-se, nós estaremos em Tefé, Alvarães e o Areni. Estamos preparando a nossa caravana Nômades, eu e o César, que é o CS Produções, também no Instagram, que faz todo o trabalho fotográfico, filma e tudo mais. Ele faz álbum, book, César, book, e toda a cobertura de aniversários. É um parceiro que eu tenho. Faltava a gente fazer esse mexão, hein, Cezinha? Mas é verdade. No entanto, você entra lá, CS Produções. Um forte abraço a todos. Lembre-se, a capacidade pouco importa se não tiver oportunidade. Napoleão Bonaparte. Nômades, vários caminhos, diversos destinos. Um abraço a todos.